A manchete é: Jair Bolsonaro também tinha o seu esquema de rachadinhas. Rachadinha que você... Alarme do carro lá fora. É dura a vida do produtor de conteúdo independente. Rachadinha, você sabe, também pode ser chamada de corrupção. Existem fortes indícios, e chamar de indícios é até generoso. Indícios de que Jair Bolsonaro tinha o seu esquema de rachadinhas. Isso no gabinete dele na Câmara dos Deputados, no período em que ele foi deputado. A reportagem é do UOL, é super completa, é bem embasada. Trabalho da Amanda Rossi, do Flávio Costa, da Gabriela Sapessoa e da Juliana Dalpiva. O trabalho desses jornalistas mostra que os funcionários que trabalham no gabinete ou trabalharam no gabinete do Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, esses funcionários aí eles estavam sacando quase todo o salário deles em dinheiro vivo. Para quê? São 4 funcionários que receberam 764 mil reais, valor líquido. Aí eles foram lá e sacaram 551 mil em espécie. Isso dá tipo uns 72% do salário. E aí eu preciso ir direto para o texto da reportagem. Lá a gente vai ler o seguinte, claro e cristalino. As operações em dinheiro vivo realizadas pelo quarteto são um indício de que a prática ilegal de devolução de salários de assessores também ocorreu no gabinete de Jair Bolsonaro, quando ele exerceu o mandato de deputado federal. E a reportagem também foi atrás da Transparência Internacional, a ONG, para saber como é que eles avaliaram essas descobertas aí. Diz o texto. Bruno Brandão, diretor executivo da Transparência Internacional, afirma que, em tese, situações como as apresentadas pela reportagem são consideradas uma movimentação atípica e suspeita em qualquer país do mundo onde haja uma legislação anti-lavagem de dinheiro que siga minimamente o que é recomendado internacionalmente. Agora, a gente precisa explorar os detalhes desse esquema e tentar entender direitinho o que é que estava acontecendo no gabinete do então deputado Jair Bolsonaro, começando pelo que não é exatamente uma novidade, que ele empregava funcionários fantasmas. Disso você já sabia porque é famoso o caso da Val do Açaí, por exemplo, e é só um exemplo. A Val estava empregada em Brasília, só que ao invés de bater ponto no gabinete, ela cuidava do comércio dela lá em Angra dos Reis. Isso nunca constrangeu o Jair Bolsonaro, até porque a tal da Val do Açaí foi candidata a vereadora, isso em 2020. Aí o Bolsonaro foi lá e apoiou. A Val está vindo candidata a vereadora por Angra dos Reis. Então você que não decidiu ainda, né? Se for possível, Val Bolsonaro, ele botou Bolsonaro, ele valeu, Val, já vou te adotar aí. E aí vem a pergunta, né? Por que é que um deputado ia dar emprego para uma pessoa que não trabalha para ele, para o gabinete, para o poder público? Um outro funcionário do gabinete do então deputado Jair Bolsonaro, ele pode ajudar a gente a compreender isso. O nome do cara é Fernando Nascimento e ele tem essa conta meio sinistra aqui no Twitter. Essa presença dele no Twitter é importante para a história, você vai entender já já. Assim como no caso da Val do Açaí, a gente tem boas razões para acreditar que esse Fernando aí ele não comparecia no gabinete em Brasília. Não. Ao invés disso, ele ficava na Assembleia Legislativa do Rio, atendendo não o Jair, mas o filho dele, o Flávio. E aí que entra o Twitter, porque o tal do Fernando, ele entregava no Twitter que ele estava no Rio de Janeiro o tempo todo. Ele falava isso no Twitter dele lá. O Fernando teve na folha de pagamento do deputado Jair, mesmo não trabalhando em Brasília, entre 2009 e 2014. Aí nesse período ele recebeu 164 mil reais. Ele sacou 126 na boca do caixa, em dinheiro vivo. Significa aí que ele sacava 70% do salário. Essa porcentagem aí, 70%, isso é importante também, porque a reportagem indica assim um padrão nas movimentações financeiras desses assessores do Jair Bolsonaro. Por qualquer razão aí, eles gostavam de sacar uma porcentagem por aí, 70% do salário em dinheiro vivo, uma coisinha assim. Tem outro funcionário lá do Jair, que também não pisava em Brasília, chamado Nelson Rabelo. E esse cara também sacava 70% do salário dele em dinheiro vivo. Aí tem um outro, chama Daniel Medeiros. O UOL foi lá, deu uma olhada e descobriu que o cara sacava 72% do salário em dinheiro vivo. Tem um padrão nisso, né? Será que o salário estava rachado nessa proporção aí, tipo 70 para mim, 30 para você? Depois de tudo, né, é razoável desconfiar. E mais razoável ainda seria
investigar. Só que aí você sabe também como é que são essas coisas, né? Bom, a necessidade de investigar o que quer que tivesse acontecendo no gabinete do Jair, essa necessidade cresce quando você lembra dessa figura aqui, a Ana Cristina, que foi esposa do Jair Bolsonaro. A Ana Cristina também é mencionada na reportagem do UOL. Antes disso, ela já tinha sido manchete porque o divórcio dela e do Jair foi um negócio assim meio cabuloso, cheio de treta. Ela saiu do casamento acusando o ex-marido de um monte de coisa lá, inclusive de ocultar um patrimônio milionário. Disso a gente já sabia. A novidade é que a Ana Cristina agora é suspeita de colocar o nome de parentes dela para ajudar o Bolsonaro a desviar dinheiro da Câmara dos Deputados. No total, 18 parentes da Ana Cristina foram contratados pelos gabinetes dos Bolsonaros, aí pai e filhos, né? Olha essa aí, por exemplo, é a Andréia, irmã da Ana Cristina. O caso da Andréia é até mais esquisito assim que dos outros funcionários que eu mencionei até aqui. É que a Andréia, ou no mínimo o nome dela, ficou 8 anos na folha de pagamento do gabinete do Jair. Todo o dinheiro que ela recebia ficava parado numa conta no nome dela, da Andréia. Aí chegou um belo dia e a irmã dela, ex-esposa do Jair Bolsonaro, foi lá e sacou tudo. Era tipo mais de 50 mil reais, que corrigidos para hoje dá o dobro, dá uns 100 mil. E é claro que a reportagem do UOL fez o que manda o jornalismo, procurou essas pessoas para que elas tivessem a chance de se explicar, mas elas não quiseram. Vamos lá para o texto. O UOL questionou a Ana Cristina sobre a movimentação da conta bancária da funcionária do gabinete de Jair Bolsonaro. Eu? Então o banco tem que mostrar esse registro, porque eu desconheço, afirmou Ana Cristina. Depois, continuou, esse assunto você tem que ligar para o meu advogado. As revelações do UOL, elas também atingem o Carlos Bolsonaro, mais conhecido nas redes como Carluxo. E essas revelações, elas deixam a sensação de que a rachadinha, que é meio que um eufemismo para corrupção, isso eu já falei, a rachadinha era parte da cultura familiar para os Bolsonaro. Ou é, né? Se já não estava permitido, agora já está liberado imaginar que o Jair possa ter ensinado os filhos a operar esse tipo de esquema, inclusive com pessoas indicadas por ele. Não vão me pegar em corrupção. Não vão. Continua me chamando de homofóbico, fascista, racista, bicicletista, não sei o quê, mas de corrupto não vão chamar, porra. Me chama de corrupto, porra. Corrupto. Valeu. Hoje eu queria aproveitar para ler alguns dos comentários de vocês e eu queria começar pelo Marcos Adão, que me dá a chance aqui de me explicar. Esse shorts foi até a canela, mas valeu cada pedaço de pano adicional. Pois é, Meteoro Shorts tem esse nome de curto em inglês e trocadilho com bermudinha na vinheta, porque Shorts era para ser a série de vídeos curtos do Meteoro, uma série que eu logo tratei de descaracterizar, de mutilar, fazendo isso que eu estou fazendo aqui agora. Então, se a gente for continuar isso que a gente está fazendo, seja lá o que for que a gente está fazendo, a gente vai precisar de um novo quadro dentro do canal, com um novo nome, com uma nova vinheta, com um novo tudo. E eu absolutamente aceito sugestões, porque aí também eu tenho menos trabalho para pensar. Mais um comentário, esse aqui do Orixá Carniel. Vocês riem, eu choro. Tenho tios que adoram o Moro e são gente boa, mas tão burrinhos. Não permita que o Sérgio Moro faça com a sua família aquilo que ele fez com o Brasil. Trate essas pessoas muito bem, trate essas pessoas com muito amor, mas claro, não desista de tentar alertar e iluminar essas cabeças. Tem um vídeo nosso aqui que pode te ajudar nesse processo, talvez, quem sabe. É verdade, porque nesse vídeo aqui você descobre que antes da Lava Jato, Sérgio Moro estava perseguindo pequenos agricultores, ele estava perseguindo gente cujo maior pecado, cuja maior agressão contra o mundo foi colher um pé de alface. Eu acho que esse vídeo pode ajudar nesses casos, porque aqui essas pessoas vão poder avaliar o que é o Sérgio Moro fora do âmbito da Lava Jato, essa operação anticorrupção que essas pessoas foram ensinadas a amar, a idolatrar. E por fim, o comentário da Dona Rosa. Que reportagem inútil. Você não tem o que fazer, não? Dona Rosa, a qualidade da sua opinião está subordinada à quantidade de informações que a senhora detém. Sendo assim, não há reportagem inútil. Mas opinião inútil existe.
você pode colaborar para que a gente possa fazer novos conteúdos inúteis, como esse aqui. A chave Pix do canal é essa que está aparecendo aí, falecommeteoro@gmail.com. Você pode dar uma ajuda, mas claro, só se você quiser. De qualquer forma, muito obrigado mesmo por ver esse vídeo até o final. Valeu!